Neste ponto da nossa formação, vamos considerar que todos os documentos relativos ao mês de março estão efetivamente lançados no sistema informático. E aquilo que agora se vai passar é o denominado apuramento do IVA. Chegamos ao término dos lançamentos em relação ao mês de março e para avançarmos para o mês que se segue, vamos proceder ao apuramento do IVA. E para tal, vamos consultar no Manual da Formação o esquema de apuramento de IVA. Como é que se faz o apuramento do IVA? Vamos explicar o esquema e depois vamos fazer em ambiente informático. Vamos dar os comandos ao sistema informático para, com base em tudo o que nós fizemos relativamente ao mês de março, ser feito o apuramento do IVA, que vai ditar se a empresa em causa vai ter IVA a pagar ou eventualmente IVA a recuperar. No manual da formação, podemos consultar o índice e o ponto número 16, o esquema do apuramento do IVA. E vai ser aqui, neste esquema do apuramento do IVA, que vamos até à página 33, portanto aparece aqui na página 33, o esquema do apuramento do IVA. Por um lado, temos o IVA a favor do Estado, aqui do nosso lado direito. Por outro lado, temos o IVA a favor do sujeito passivo, ou o IVA a favor da empresa, aqui do nosso lado esquerdo. Bom, relativamente ao IVA a favor do Estado, ele foi movimentado através, fundamentalmente, das operações ativas relacionadas com as vendas. E nós creditamos o IVA liquidado, bem como o IVA regularizações a favor do Estado. Assumimos esse passivo e, à medida que os documentos foram aparecendo, havendo o IVA liquidado, a conta de IVA liquidado ia sendo creditada, havendo regularizações a favor do Estado, a mesma ia também ser creditada. Por outro lado, do ponto de vista do IVA a favor do sujeito passivo, fizemos ao longo dos vários documentos deduções de IVA. Suportamos IVA relativamente às aquisições de mercadorias, às aquisições de investimentos, ativos fixos tangíveis, nomeadamente, relativamente a outros bens e serviços, e, portanto, sempre que nos é permitido deduzir o IVA, vamos debitando contas de IVA a favor do sujeito passivo, e no caso das compras, será o IVA dedutível, a conta 2432. E esta conta é subdividida, como vimos no sistema informático, no IVA dedutível de mercadorias ou de inventários, no IVA dedutível de outros bens e serviços e no IVA dedutível de existências e depois também subdividido em termos de subcontas pelas respectivas taxas. Mas também movimentamos regularizações a favor da empresa, nomeadamente em devoluções que tivemos notas de crédito provenientes de venda de mercadorias. Na venda de mercadorias tivemos de liquidar o IVA, havendo devolução de uma venda, tivemos de fazer uma regularização a favor da empresa. O mesmo acontece nas regularizações a favor do Estado. Por um lado, existe a compra, em que existe IVA dedutível. Se existir uma devolução dessa compra, temos de regularizar o IVA e tem que ser IVA regularizações a favor do Estado, conforme nos recordamos. Ora, o que é que acontece agora? No final de cada período, que pode ser mensal ou trimestral, depende da periodicidade do IVA, empresas com volume de negócios anual superior a 650 mil euros têm uma periodicidade mensal de IVA,
tem de apurar o IVA todos os meses e a entregar também a declaração periódica. As empresas com uma periodicidade trimestral são aquelas que não alcançam 650 mil euros ou até 650 mil euros de volume de negócios. Esta empresa que vamos trabalhar no sistema informático é uma empresa de regime mensal. Ora, o que vai acontecer é que o IVA dedutível e o IVA a favor da empresa, pela via das regularizações a favor da empresa, que foi sempre debitado ao longo do mês e, portanto, apresenta ali um saldo a débito, vai agora ser creditado por transferência para uma nova conta denominada IVA Apuramento, que é a conta 2435. E esta conta vai centralizar agora a débito os valores do IVA a favor da empresa ou a favor do sujeito passivo, quer seja o IVA dedutível de compras de mercadorias ou de inventários de outros bens e serviços de investimentos, quer seja o IVA a favor da empresa ou do sujeito passivo proveniente de regularizações, quer seja até o IVA a recuperar do período anterior, que neste novo apuramento do IVA, no novo período, é também transferido para esta mesma conta, proveniente de IVA a recuperar. E fica tudo concentrado no débito. Portanto, a débito nós temos aquilo que é a favor do sujeito passivo em termos de IVA. Ora, da mesma forma, o IVA liquidado a favor do Estado e as regularizações a favor do Estado, elas foram vindo a ser creditadas ao longo do mês, constituindo-se um passivo. E agora vamos debitar todas essas contas que vão saldar e os respectivos valores passam para crédito do IVA apuramento. Eu, por exemplo, debito todas as contas de IVA liquidado e credito a conta de IVA apuramento. E do lado do crédito, ou seja, do lado direito do IVA apuramento, eu agora tenho tudo o que é a favor do Estado. E, portanto, a conta de IVA apuramento é a conta que agora apresenta um saldo. Porque todas as contas a favor do sujeito passivo estão todas saldadas. E todas as contas de IVA a favor do Estado encontram-se também todas saldadas, agora com apuramento. E a única que tem agora um saldo é a conta de IVA apuramento. Eventualmente poderá haver uma conta de IVA a pagar, que é a conta 2436, que apresenta um determinado saldo credor, mas isso trata-se de um passivo que aguarda para ser efetivamente liquidado ao Estado. Mas, dentro do esquema do apuramento do IVA, a conta de IVA apuramento funciona como uma balança. Se os valores que estão a débito, a favor do sujeito passivo, forem superiores aos valores que estão a crédito, a favor do Estado, a diferença traduz-se em IVA a recuperar. Se, contrariamente, os valores a favor do Estado, a crédito, de IVA apuramento, forem superiores aos valores a débito, de IVA a favor da empresa, então, se o IVA a favor do Estado é maior que o IVA a favor do sujeito passivo, a diferença dita IVA a pagar. Por exemplo, se existir IVA a pagar, o saldo é um saldo credor da conta IVA apuramento, é como se a balança estivesse mais inclinada para a direita e nós fazemos a diferença e colocamos o peso do lado do débito, que é para a balança tornar-se novamente equilibrada, e esse débito passa para crédito de IVA a pagar.
porque no final disto tudo também a própria conta de IVA apuramento tem de ficar saldada. E só a conta de IVA a pagar terá um valor a crédito, registra assim o passivo corrente que expressa a dívida que temos para com o Estado. Se contrariamente tivermos aqui no IVA apuramento uma balança inclinada para a esquerda, em que os débitos são maiores que os créditos, ou seja, o IVA a favor da empresa ou do sujeito passivo é maior que o IVA a favor do Estado, fazemos a diferença e essa diferença dita um valor a recuperar de IVA. E para balancearmos outra vez aqui o IVA apuramento, colocamos essa diferença do lado do crédito, do lado que estava menor, para que o IVA apuramento fique outra vez balanceado, por crédito, e debitamos a conta 2437 IVA a recuperar, cujo débito representa um ativo e representa o direito que o sujeito passivo possui a recuperar o imposto, uma vez que o imposto a favor do mesmo sujeito passivo foi superior ao imposto a favor do Estado. E este valor a recuperar figurará a débito da conta 2437. Depois temos de decidir se vamos reportá-lo para o próximo mês, novamente, situação em que no próximo mês a conta de IVA a recuperar é creditada, saldando, e passa esse débito novamente para o esquema do IVA apuramento, ou então, se vamos, e portanto o reporte, digamos que é sempre a regra em termos geral. Todavia, podemos proceder ao pedido do reembolso. E se for feito o pedido do reembolso, a conta de IVA a recuperar será creditada para saldar e o saldo do reembolso passa para a conta 2438 IVA reembolsos pedidos, ou seja, pelo pedido de reembolso debita-se esta conta, aguardará depois o respectivo reembolso. Para podermos pedir o reembolso, ter-se-ão de verificar condições previstas no código do IVA. Em concreto, aquelas que estão apontadas no artigo 22 do Código do IVA, o artigo do momento e modalidades do direito à dedução, em que os números 4, 5 e 6 estabelecem aqui condições para que o sujeito passivo possa pedir o reembolso. Regra geral, o valor a crédito terá de ser, ou o valor a seu favor terá de ser superior a 3.000 euros, mas existe todo um conjunto de condições que têm que ser analisadas no artigo 22º do Código do IVA e que no módulo mais à frente, para fiscalidade, IVA, será analisado. E, portanto, seguidamente, vamos dar um exemplo antes de passarmos para o sistema informático, uma situação muito concreta. Portanto, temos aqui uma série de números, não é? De valores, página 36 do manual, onde uma empresa, ao longo de um determinado período, teve IVA a seu favor, a favor do sujeito passivo, e debitou a conta de IVA dedutível por um total de 184.000 euros, para efeitos de inventários à taxa normal, também para efeitos de inventários à taxa intermédia 16.900, para efeitos de inventários à taxa reduzida 11.400. A empresa também deduziu IVA de outros bens e serviços 4.104, foi registando sempre a débito, à medida que ia fazendo as aquisições. O IVA dedutível do imobilizado, ou seja, dos investimentos, também debitamos uma conta 2432 por 32.693 e tínhamos também, ou fizemos também, umas regularizações a favor da empresa. Terão sido devoluções de vendas
nota de crédito, 108 euros. E, portanto, aqui temos o cenário do IVA a favor do sujeito passivo. Na perspectiva do Estado, e, portanto, no âmbito das operações ativas, porque as operações passivas são relacionadas com aquisições, com compras, e, portanto, no âmbito das operações ativas para efeitos de IVA relacionadas com vendas, a empresa liquidou também uma série de valores de IVA liquidado à taxa normal, a cerca de 209, 530, IVA liquidado à taxa intermédia, 15.600, IVA liquidado à taxa reduzida, 8.400, IVA regularizações a favor do Estado, 782, regularizações a favor do Estado, terá sido nota de crédito relativa a uma devolução de uma compra. Se na compra deduzimos o IVA, na regularização pela nota de crédito em função da devolução, teremos de regularizar a favor do Estado. As contas de IVA a favor do sujeito passivo passaram todas para crédito e todas elas saldaram. Ficaram todas agora concentradas na conta 2435 IVA apuramento. Está ali tudo a débito, todos os valores a favor do sujeito passivo a débito e todas as contas de IVA a favor do sujeito passivo movimentadas durante aquele mês, está tudo saldado. No final de cada período do imposto, estas contas saldam todas. E passa tudo para IVA apuramento, assim como acontece no IVA a favor do Estado. Foram todas creditadas à medida que íamos registando estes passivos, elas agora passam todas para débito, está tudo saldado, pronto para receber os movimentos do próximo período e os saldos a crédito do IVA apuramento. E agora é aquela situação do tal balanceamento, não é? Da conta IVA apuramento. Entretanto, dentro do IVA a favor do sujeito passivo, ainda recebeu o IVA apuramento, o contributo do imposto a recuperar do período seguinte, que nós não pedimos reembolso e reportamos para o período seguinte. Esse reporte determina que esse valor volta no período seguinte a figurar no IVA apuramento, para que se consiga recuperar por esta via do crédito de imposto, uma vez que não foi pedido o reembolso. Ora, aquilo que se verifica aqui é que, de facto, quando somamos todos os valores a débito, a favor do sujeito passivo, não é? E quando somamos todos os valores a crédito, aqui a verde, e que se traduzem valores a favor do Estado, aquilo que se verifica é que os valores a favor do Estado são maiores que os valores a favor do sujeito passivo. E, aliás, deixem-me só verificar, não é assim, não é assim. Se eu somar os valores todos a favor do sujeito passivo aqui do lado esquerdo, e se somar os valores todos a favor do Estado a verde aqui do lado direito, efetivamente este balança de IVA apuramento está inclinada para a esquerda, tem mais peso. O IVA a favor do sujeito passivo tem mais peso que o IVA a favor do Estado. É verdade. Este somatório destes valores aqui, nesta cor meio azulada, são superiores aos valores aqui a verde. E, portanto, a diferença é a favor da empresa. E como a diferença é a favor da empresa? Porque temos ali total do IVA a favor do sujeito passivo, 253.808. E total do IVA a favor do Estado, 234.312. Aqui o somatório dos valores. E, portanto, o sujeito passivo está a ganhar em função do Estado, não é? Temos mais IVA a nosso favor, pela via das compras e da dedução das compras, do imposto, do que a favor do Estado, pela via das vendas e da liquidação do IVA nas vendas.
Ora, essa diferença é 19.496. Então, vamos colocar essa diferença do lado que está menor, ou seja, do lado do IVA a favor do Estado, lado direito, ali está a diferença. Ao colocarmos essa diferença a crédito, a conta de IVA a apuramento acaba de saldar, está saldada, e este é o objetivo, é que no final de cada mês ou de cada trimestre, todas as contas de IVA a favor do sujeito passivo, de IVA a favor do Estado e a própria conta de IVA a apuramento esteja saldada, e esse valor que colocamos a crédito de IVA a apuramento e que saldou a respectiva conta, desloca-se para, novamente, o IVA a recuperar, porque isto é um IVA a recuperar. E vai para débito da conta 2437, IVA a recuperar 19.496. E agora, tudo se vai decidir se de facto queremos pedir o reembolso ou se continuamos a pretender reportar para o período que se segue. Se eventualmente pretendermos reportar para o período seguinte, no período seguinte, este valor de IVA a reportar vai ser enquadrado a débito de IVA a apuramento. Se a nossa decisão for o reporte, então transferiremos o saldo de 19.496, acreditando o IVA a recuperar, para débito de IVA reembolsos pedidos. E aqui, esta conta de IVA reembolsos pedidos registra aqui um débito, ou seja, um ativo, um direito, aguardando que haja uma decisão depois da autoridade tributária em função de tudo o que temos de fazer para solicitar este pedido de reembolso com base nas normas. E, portanto, a partir daqui vamos passar para o sistema informático para vermos de facto como é que tudo isto se passa em ambiente informático, ou seja, como é que vamos fazer agora aqui no nosso sistema o respectivo apuramento do IVA. Ao longo do curso até aqui estivemos a fazer vários lançamentos. Nos vários diários, fizemos lançamento no diário de compras, no diário de vendas, no diário de operações diversas, portanto, terminou o mês de março e aquilo que nós agora vamos fazer é apurar o IVA. Claro que vamos fazer de uma forma automática, porque não é preciso, no sistema informático, estar a fazer com aqueles esquemas que eu estive aqui a mostrar, porque o sistema informático vai fazer tudo isto de uma só vez e rapidamente. Tudo aquilo que eu estive a explicar vai ser feito agora numa fração de segundos pelo sistema informático. Ele vai verificar tudo o que é IVA a favor do sujeito passivo, tudo o que é IVA a favor da empresa, se há reembolso ou se há IVA a recuperar do período anterior, e vai fazer as passagens de saldos para IVA a apuramento. E tudo isso vai ser feito aqui na opção IVA. Se eventualmente, neste momento, em análise e exploração, eu quisesse emitir um balancete antes de fazer o apuramento do IVA, portanto, um balancete da contabilidade geral, vamos colocar ali analítico acumulado, geral, de março a março, e enviando aqui para o ecrã, aquilo que eu ia verificar é que teria os saldos das minhas contas e subcontas, os vários saldos que foram movimentados e as contas de IVA que foram movimentadas, elas não estão saldadas, não é? Porque ainda não fizemos o apuramento do IVA. Os IVAs dedutíveis estão a débito, os IVAs liquidados estão
a crédito, os IVAs dedutíveis de outros bens e serviços, de ativos, de existência, este segmento aqui do balancete, ou seja, contas de IVA têm saldo devedor se for a favor da empresa ou saldo credor se for a favor do Estado. E o facto de eles estarem todos com saldos é porque não houve qualquer apuramento de IVA. Então, para fazer o apuramento de IVA, e todas estas contas vão saldar e vai tudo passar depois para o IVA apuramento e finalmente define-se ali o destino, se vamos ter de pagar ou a recuperar. Aqui na secção de lançamentos passamos para o apuramento do IVA. Temos os parâmetros de configuração da contabilidade geral, em que diário é feito o apuramento do IVA. Vejam ali em baixo, vai ser feito no diário 9.991, mas isto é automático pelo sistema. Qual é a periodicidade do apuramento do IVA desta empresa? É mensal, poderia ser trimestral, mas esta empresa, como tem um volume de faturação do ano anterior acima dos 650 mil euros, faz apuramento com periodicidade mensal, ou seja, todos os meses temos que fazer isto. A conta de apuramento do IVA é a conta 2435, em termos de código de contas. Se eventualmente o destino for IVA a pagar, o sistema utilizará a conta 24361, isto é código de contas, é o código de contas exatamente como nós o conhecemos, não é? Temos ali as várias contas, IVA a pagar 2435, IVA apuramento, IVA a pagar 2436, IVA apuramento 2435, IVA a recuperar 2437. O sistema utiliza subcontas mais ramificadas do que estas, mas a base é sempre esta que está aqui no PDF do código de contas. Havendo IVA a reembolsar, será utilizada a conta 2437 e depois vamos começar a fazer o apuramento do IVA. Tudo vai começar no IVA dedutível e depois vai acabar na última conta que o sistema incorpora para todas as contas de IVA. Isto são meramente definições e, portanto, são os chamados parâmetros de configuração, onde o essencial aqui é verificar se as contas estão todas corretas e também a própria periodicidade de apuramento do IVA, que está definida já por defeito. Seguidamente, fazemos continuar. Atenção que o período vai ser de 1 de março a 31 de março, não é? Vamos fazer o apuramento de março. Tenho a certeza que deseja gerar o lançamento de apuramento do IVA? Sim. Deseja proceder ao diagnóstico SVAT para validar incoerências nos dados contabilísticos? Sim, vamos fazer aqui esse teste para ver se ele verifica alguma incoerência. Não verificou nada, está tudo correto. E, portanto, o apuramento de IVA foi concluído com sucesso. Muito bem, e se o apuramento do IVA foi concluído com sucesso, não é preciso continuar, está bem? Alerto para isso, basta sair. Sair. E, portanto, o que é que aconteceu agora? Aconteceu que o sistema fez um novo lançamento de forma automática. Onde é que ele está registado? Está registado em lançamentos, no diário do apuramento do IVA, que é o diário 9.991. Está aqui tudo o que o sistema fez. Vamos clicar duas vezes e vejamos o trabalho que nós poupamos, porque o sistema fez exatamente aquilo que eu tinha estado a explicar. Todas as contas de IVA dedutível foram sempre creditadas, porque elas estavam todas a débito. As contas a favor do sujeito passivo foram todas creditadas, está tudo saldado, sempre por contrapartida do IVA apuramento. Enquanto que as contas de IVA a favor do Estado, nomeadamente do IVA liquidado, essas contas, elas foram todas debitadas. Temos ali logo a primeira, de IVA liquidado,
18.400, ela estava a crédito, passou para débito, por crédito do IVA apuramento, e foi feito isto para todas as contas. E qual é o resultado disto tudo? Bom, o resultado disto tudo, veja-se ali, ele fez o balanceamento, verificou os saldos, e aquilo que agora resulta daqui é que temos IVA a pagar. Está ali expresso, IVA a pagar. Saldo a crédito, 7.284. Este é o nosso destino, vamos ter IVA a pagar. E, portanto, se há IVA a pagar, o saldo da conta 2436 vai permanecer a crédito desta conta e só quando se fizer o pagamento do IVA, debitaremos a conta 2436 por crédito da conta 121 bancos. Este lançamento pode ser visto desta forma ou então pode ser consultado onde, portanto, clicando em lançamento, exatamente como eu tinha feito. Portanto, podemos consultar assim o lançamento, andar para cima, para baixo, portanto, andar ali com os valores e verificar que temos ali IVA a pagar. E agora podemos emitir um novo balancete, mas o balancete que vamos emitir é um balancete que já exprime o imposto a pagar. Reporte, aliás, análise e exploração, o reporte vai ser para depois de preencher a declaração do IVA. Portanto, análise e exploração, um balancete analítico, que é um balancete com contas e subcontas, de março, portanto ali todas as contas, imprimir e de facto verifica-se que agora temos ali o tal IVA a pagar. Vejam que as contas de IVA está tudo saldado. E temos ali o nosso IVA a pagar de 7.284,44 euros, conforme havíamos verificado anteriormente. E, portanto, é este o destino desta empresa. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.